Olá pessoal, hoje nós viemos trazer uma curiosidade sobre a nossa trajetória de obra no mundo das obras residenciais. E hoje eu vou entrevistar aqui o Fred, hoje eu vou ficar de entrevistador aqui do Fred, vou fazer algumas perguntas para ele a respeito dessa trajetória de obra. Vamos lá, falar da gente é sempre melhor, mais fácil. É isso aí. E a primeira pergunta vai ser: como foi o início da sua trajetória, Fred? Da nossa trajetória, né? Com obra. Vamos relembrar um pouquinho aí o passado e trazer aí para o pessoal essa curiosidade. No início não foi nada fácil. Acho que no começo, para todo mundo, existem bastante dificuldades. A gente já começou com um grande desafio, porque a gente não entrou só no cenário de obras, a gente começou empreendendo, né? Foi em 2011, a gente começou fazendo aí casas para vender. Na época também o ramo estava bem aquecido, estava tendo essa demanda. Aqui na nossa cidade então estava uma explosão, então a gente começou no momento certo. Tinham poucas pessoas fazendo casa para vender na época, né? Na época tinham poucos empreendedores, dava até para contar nos dedos. E a gente resolveu, e foi uma loucura, né, Valéria? Porque empreender tá no nosso sangue, é tranquilo, dentro da nossa formação, não tem dificuldades. Mas a gente entrou num ramo aí completamente às cegas. Você sabia que era um cano de 50? Não, nossa, a dificuldade de comprar material era enorme, gigante. O desafio gigante de chegar na loja de material de construção e entender que material era aquele que tinha que comprar. Eu até lembrei agora uma vez que a gente foi às pressas comprar um cano na loja e pediram, não lembro quem pediu, tinha que comprar um cano de 50, um tubo de 50. E aí a gente foi rapidinho na loja comprar e pediu o vendedor, me vê um tubo de 50, tem que levar para a obra urgente. Senão, tranquilo, eu tenho, é água ou esgoto? Não sabia. Eu não sabia se era de água ou esgoto. Eu tive que ligar para lá, para alguém na obra lá e tirar a dúvida e levar. Mas uma coisa bem simples e a gente não tinha nem noção do que era e a gente resolveu Você encarar. falando que teve que ligar para alguém na obra, eu me lembrei agora e uma curiosidade também aí para a galera saber. Eu nasci dentro da construção civil. Meu pai é mestre de obras, então eu sempre ouvia falar de obra, né? A minha infância inteira. Só que eu não entendia nada de obra, né? E meu pai trabalha com a gente, né? Nesses 12 anos aí ele trabalha com a gente. Foi a nossa ajuda, né, Fred? Para a gente Nossa, começar a entender. Então ele foi ajudando muito nesse entendimento, né, de compra de material, conhecer os materiais. Então ele foi uma base, e né, até hoje, né? Uma base muito forte aí para o nosso aprendizado. agora um dos principais desafios, existiram vários, eu acho que eu fico aqui dias conversando direto a respeito de desafio. Mas eu acho que assim, uma das coisas que mais pegou é por você não conhecer o ramo, você não entender como é feito realmente uma casa, não entender dos processos, não entender da mão de obra, não entender de nada. Você entende de custo, você precisa gastar tanto, você precisa vender e você precisa ter margem de lucro e você vai partir para outro negócio. Afinal de contas era casa para venda. Mas agora, o que a gente ia viver, quais os processos? Então, mesmo a gente tendo um grande mestre de obras, que é o pai da Valéria, o Armando, quem está de frente ele precisa também dominar os processos para poder conseguir gerenciar. Sim, muito. E aí pensa em 2-0 à esquerda na frente do negócio. Então, esse para mim foi um grande desafio, você entrar no mercado de construção sem entender realmente de nada do que estava fazendo. Não que a obra saiu com má qualidade, ou que não, a gente tinha um mestre de obras com mais de 30 anos de experiência, de bagagem, então a qualidade da obra aconteceu, não teve problema nenhum. Mas para quem está de frente é um desafio, porque como que você vai gerenciar e controlar coisas que você não conhece? É isso aí. Como você vai corrigir uma coisa que você nunca viu na vida? Ou você está achando que simplesmente você vai construir, você vai contratar aí, sei lá, um pedreiro, um construtor, vai confiar 100%? Quer dizer, desde que você ainda tem uma pessoa muito qualificada na frente, isso aí vai muito bem. Agora, como é raro na nossa região, você acaba ficando na mão de pessoas aí que não têm o comprometimento. E a gente vê depois o resultado do que acontece. Agora, é terrível você ficar realmente à mercê
de uma coisa assim que você não domina, então você fica na sorte. Isso aí foi um desafio grande. Isso aí acabou impulsionando a gente a buscar treinamentos, não é isso, Fred? Se especializar, né, em várias questões dentro do gerenciamento de obra. Conta aí um pouquinho para a galera aí que o povo curioso quer saber como que foi esse processo de especialização, além da experiência do dia a dia em obra, né, que é gigante. Nesses 12 anos, você teve que fazer cursos, não é isso? Participar de mentorias? Sim. Para quem não é acomodado, o dia a dia é uma grande faculdade, uma grande especialização. Né? Para quem busca tentar entender os processos, de tirar as dúvidas, de buscar melhorias, caramba, quanto que a gente aprende. E hoje eu consigo ver isso, a grande diferença. Eu não tenho um mestrado em engenharia civil, nada disso, eu não tenho esse tipo de especialização. Mas a gente tem a vivência, eu respiro da hora que eu acordo até na hora que eu vou dormir, obras. Eu vivo disso. E é todo dia buscando se atualizar. Então, dentro da própria obra mesmo, você vê que às vezes a gente busca informações em meios que realmente agregam valor. Poxa, quanto que eu já conversei com um vendedor de loja, de material de construção, quanto que a gente aprende sobre o produto. A gente aprende na loja, você chega em casa depois, pesquisa lá na internet, você confronta aquilo que você entendeu lá na loja com uma especificação técnica do produto do fornecedor. Você pega essas informações, depois você vai na obra, conversa com o profissional que está lá com você. E olha, eu vou falar um negócio para você que surpreende. Às vezes a metade do que você absorve lá na loja é diferente do que a pessoa que bota a mão na massa. Vive, divide muito conhecimento, meu Deus. E aí você tem que ver o que é melhor para você. E isso depois. É um outro desafio, né? De você entender, quando você estuda, você entende ali a especificação, o processo todo do produto. Quando você chega na obra, a mão de obra não está treinada para aquilo. Aí você precisa treinar o pessoal também. É um outro desafio também que a gente já enfrentou e enfrenta, né, no dia a dia, né? Que é a mão de obra desqualificada, né? E quantas as vezes também que acontece o contrário? Às vezes acontece da mão de obra estar tão experiente que o produto vem errado da loja. Ele tem mais experiência do que o próprio vendedor. Então, a gente que está intermediando, que está fazendo a coisa acontecer de verdade, o melhor preparado tem que ser a gente que está de frente. Então, você pega a experiência do dia a dia, você pesquisa, você estuda. Eu participo aí há vários anos já de mentorias com grupos de construção civil a nível de Brasil, que a gente troca ideias, a gente relata problemas, a gente compartilha soluções. Então, a gente participa disso, né, Valéria? Poxa, eu participo em grupos aí de financiamentos a nível de estado, onde a gente troca aí constantemente informações de todas as novidades que estão surgindo. Afinal de contas, os bancos não treinam a gente também, a gente precisa estar buscando. E todos os dias tem algo novo, todos os dias. Se a gente não buscar esse treinamento e buscar essa atualização diária, a gente fica para trás. Então, todo dia tem que atualizar. Então, a participação em feiras, eventos, internet, enfim. Isso não é uma particularidade só do nosso setor, né, Valéria? Eu acho que o médico vai estar fazendo a mesma coisa, o cara que trabalha no setor de marketing de uma empresa, o cara que trabalha com carne, o cara que trabalha com vinho, todo mundo precisa estar se atualizando constantemente. Com certeza. E no nosso ramo não é nada diferente, a gente precisa estar fazendo. É isso aí. E vamos voltar agora aqui para os clientes, Fred. Nesses 12 anos de caminhada aí, de trajetória, construindo casas, a gente teve contatos com muitos clientes, não é isso? E vamos falar um pouquinho sobre o cliente, né? A gente constrói a casa e a gente quer ter o melhor relacionamento possível com o nosso cliente, até mesmo porque a gente compra o sonho do cliente quando a gente vai construir. E qual a sua dificuldade em relacionamento com o cliente? O que a gente espera, né, que o cliente faça para a gente, né, como retorno do nosso trabalho de gerenciamento, que não é fácil, e acaba que esse trabalho de gerenciamento que nós fazemos
comprando o espaço do cliente naquele tempo de obra, né? O que o cliente faria, nós fazemos para ele, que é todo o trabalho de gerenciamento. Porém, sabendo do que está fazendo. E nem todo mundo sabe, quando pega um projeto ali para construir, coloca na mão de alguém para fazer, mas não entende, né, dos processos. Vamos falar um pouco disso aí. O que eu posso dizer é o seguinte, que as expectativas, elas mudaram muito desde quando a gente começou. Quer dizer, só para deixar mais claro aqui, na Valéria, a gente começou em 2011 fazendo casas para vender. 2 anos depois a gente saiu dessa modalidade e começou a trabalhar com construção de casas personalizadas, não mais para venda. Então a gente não está nessa prática mesmo. Hoje o cliente que quer construir nos procura e a gente executa aquele projeto personalizado. Não que a gente não queira fazer de outra forma, mas hoje está dessa forma. Então a mentalidade ela mudou muito nossa, dessa expectativa com relação ao cliente. Lógico que de lá para cá a gente pegou muita experiência, aprendeu muito, a gente procura sempre oferecer o nosso melhor, a gente tem reuniões com os clientes, faz o atendimento, somos presentes, mandou mensagem, a gente está respondendo, ligou, a gente está atendendo, está retornando, então a nossa comunicação é muito fácil e o que a gente quer no final é sempre oferecer o melhor. Ter um bom relacionamento com os clientes, com arquitetos, com engenheiros, com todo mundo que faz parte do processo. Mas no começo eu vejo que a gente tinha uma expectativa muito grande com relação ao cliente de reconhecimento. Afinal de contas a gente trabalha com muita responsabilidade, a gente procura oferecer o melhor, a gente dificilmente leva problemas para os clientes, a gente procura sempre resolver o máximo possível. Para um cliente receber algum problema, saber que houve um problema na obra de verdade, realmente a gente tem que já ter tentado de tudo que você imaginar para poder levar alguma coisa para ele. Para quê? Para dar conforto, para oferecer aquilo que o cliente espera de verdade, ou surpreendendo. Então a gente foi vendo com o tempo também, Valéria, até uma situação interessante que demorou para a gente se tocar. Às vezes a gente deixava a obra fluir tão bem do início ao fim, que às vezes o cliente sentia que a obra era um passeio e que a gente nem estava trabalhando. É verdade. Parecia que não acontecia nada na obra, parecia que não tinha problema nenhum, parecia que o pessoal ia trabalhar todo dia, que cumpria o horário, que usava equipamento, que aproveitava muito bem todos os materiais, que o fornecedor não atrasava. E o telefone do cliente não tocava, né? Então, o que está acontecendo? A obra está saindo. E esse povo não faz nada, não? Simplesmente o cliente ia na obra no final de semana, via que a obra estava acontecendo, estava andando, e a gente trocava ideia de vez em quando para comprar um material, algum tipo de escolha, fazia reuniões, enfim, mas a coisa estava acontecendo. E aí o cara, eu acho que com certeza aí a gente foi até vendo, né, sentindo no cliente, é como se a gente não estivesse nem fazendo muita diferença, apesar de que tudo estava acontecendo bem. Exatamente. Mas se como a gente nunca partilhava das dificuldades, o cara nem ficava sabendo, às vezes, né, podia pensar que a gente nem estava trabalhando, mas muito pelo contrário. É aí que a gente estava trabalhando dobrado. Teve até um ano, Valéria, não tem muitos anos não, vou colocar acho que uns 4 anos atrás, já tem um pouquinho de tempo, que eu coloquei na minha cabeça assim, cara, esse ano eu vou trabalhar do início ao fim, de janeiro até dezembro, buscando reconhecimento, eu quero reconhecimento. E eu vou trabalhar a todo custo, eu não vou medir esforços para que eu tenha reconhecimento. Foi o ano que eu tive mais frustração na minha vida. Mas é aquela velha história, né? É fazer algo e não esperar nada em troca. Porque quando a gente trabalha com amor e faz o que gosta, é natural que você queira reconhecimento, mas é importante a gente entender que quando você espera, você pode se frustrar, não é isso? É porque por trás dos bastidores, principalmente a gente que entende de obra e sabe como o mercado funciona, existem muitos diferenciais. Então aqui, por exemplo, aqui só da parte aqui de gestão tem a Valéria de frente, né? Tem o Armando lá que é o mestre de obras, que é um cara super mega capacitado, qualificado, para quem resolve tudo que se trata de obra.
Então a gente tem uma estrutura forte de obra. E na obra a gente resolve tudo. Né? Quantas vezes que não é minha função. Eu passo na loja, pego o piso, passo na loja, pego o material que faltou e vai em bairros distantes, sabe? Procura fornecedores. Às vezes eu resolvo o problema do cliente que não tem nada a ver comigo. Por exemplo, sei lá, tem uma instalação de gesso lá quando a gente não tem ligação. Deu problema, estou lá resolvendo, estou ligando para o cara, estou cobrando. Né? Ele comprou o vidro, não está chegando, eu estou intermediando, estou corrigindo o trabalho do vidraceiro. Então, assim, a gente faz muita coisa porque a gente sabe que no final a obra precisa ficar bem feita. E que por mais que a gente não seja responsável por alguns processos, aquele processo vai influenciar na qualidade ou não do produto final. Então a gente se preocupa. Na conclusão da obra. Então, só que o cliente não vê nada disso. E muitas das vezes, olha, quase todas as vezes, não tem essa sensibilidade. Às vezes o cliente vê e ainda acha que é obrigação. Isso aí que é complicado. Igual, por exemplo, você pega uma obra, você deixa ela de repente assim. Às vezes você pega um cliente que ele vai só na obra no final de semana, ver como é que está. Aí toda sexta-feira você faz questão de preparar uma equipe, e às vezes até pessoalmente, eu já fiz isso muito, tá, Valéria? De ir na obra, dar uma geral, às vezes até passar pano na obra, deixar a obra brilhando, sabe? Chama um ajudante, o outro, e limpa tudo e deixa tudo impecável, para que aquela família chegue lá no final de semana e veja que a gente está cuidando com carinho, que a gente deixou tudo preparado para receber, para que ela se sinta bem na casa dela que está quase pronta. E aí às vezes você pega um dia que está naquela fase de pintura, sabe? Aquele dia que o pintor sai de lá parecendo um fantasma, e aí você trabalha tanto e não tem tempo de ajeitar a obra, porque aquele dia foi muito puxado e que não deu. E aí, nesse dia, você começa o seu sábado com uma mensagem do cliente falando que a obra está suja. Isso aí é uma tristeza muito grande, sabe? Porque ele nunca reconheceu todas as outras vezes que você deixou impecável. E aí nesse dia, não é que você mascou não, porque isso não tem problema. Faz parte do processo. Para que a sua obra seja pintada, primeiro ela vai sujar e depois ela vai ser limpa. Faz parte, a gente está em obra, não tem problema. Mas aquele dia, e a pessoa perdeu várias oportunidades de às vezes elogiar, né? Elogiar. E reconhecer. E a pessoa às vezes não sabe como que é pesado e como que é importante a pessoa também de frente, o proprietário, o cliente, está tendo uma relação estreita e motivar aquela pessoa que está gerindo a obra. Porque essa pessoa é o cabeça. Quem dera eu, se eu pudesse dar um conselho para todos os clientes aí, aproveita esse vídeo, gancho, né? De motivar a pessoa que está de frente, de reconhecer o trabalho que está sendo feito, porque é a partir dela que tudo vai acontecer. Você, em momento algum, você pode se distanciar dessa pessoa. Tem que ser seu parceiro ali, seu chapa. Tem que estar junto. Porque essa pessoa ali, quando é comprometida, ela vai te ajudar no desenrolar todinho da obra. Na verdade é o braço direito, né, Fred? Eu costumo dizer isso. Direito e esquerdo também, né? Sim. A pessoa que está gerenciando a obra. Porque ele realmente está de frente à obra e responsável até a conclusão de todas as etapas, né? Então ele passa ali por arquiteto, engenheiro, todas as pessoas da obra que trabalham, terceirizados, enfim. É muito trabalho, muito desafio diário, e a gente realmente, né, precisa ter as pessoas olharem com um olhar diferente para quem está gerenciando a obra aí. Eu tenho visto, tem chegado também, Fred, muitas pessoas novas no nosso Instagram, engenheiros e arquitetos, até porque tem muitos vídeos de obra, e eu observei que tem chegado bastante gente. Qual é a dica que você dá aí para esse povo novato que está chegando, iniciando sua carreira aí na construção civil, né, nas obras residenciais, dica aí no geral, né, tanto para gerenciamento quanto para atendimento ao cliente, gestão de pessoas também, né, que não é fácil a mão de obra. Que dica que você dá para esse povo novato? Olha, é muita dica, mas vamos começar pelo básico. Dentro da construção civil existem vários ramos que você pode atuar. E não são poucos, né? Não é somente construção e projetos. Tem
um leque de opções. A primeira coisa, por isso que até existem as especializações, né? Para você realmente escolher um caminho, especializar naquilo para dominar uma área, uma ou mais áreas. Então acho que é interessante o seguinte, você procurar entender quais são os leques que existem dentro da construção civil para ver onde você se encaixa melhor. Tá? Você vai achar uma área que, pelo menos a princípio, você pensa que você se adequa. Então aí você vai estudar e se preparar bastante para estar lá dentro. Né? Não faça como eu aí quando começou, entrar cru nesse mercado, porque você apanha muito. Hoje, para você ter ideia, com mais de 12 anos aí respirando obra, a gente apanha muito ainda. Porque a responsabilidade que nós mesmos nos colocamos é muito grande. Muito grande. E as obras cada vez mais estão sendo desafiadoras. Porque afinal de contas o mercado ele vai envolvendo tecnologia, modernidade, moda, tem muitas coisas que muitas tendências novas, para. muita coisa nova. Então a gente o tempo todinho precisa estar se profissionalizando, precisa estar entendendo disso aí, precisa estar se atualizando. A mão de obra não é qualificada, você precisa qualificar e o primeiro que tem que aprender quem é? Quem está de frente. Quem está fazendo. Depois tudo bem, não sou eu que vou fazer uma instalação elétrica, mas eu preciso compreender como é que aquilo vai ser feito, pelo menos para eu instruir e corrigir aquele que vai fazer. Sim. Porque senão também eu fico na mão dessa pessoa e não vou conseguir gerenciar. Esse aí é uma das piores coisas. Mas você procurar entender, vai estudar, vai fazer um estágio, vai trocar ideia, vai bater papo, vai visitar obra, vai visitar escritórios, vai estudar aí na internet que tem muito material. Eu acho que antes da pessoa entrar em qualquer tipo de ramo, seria realmente procurar conhecer o máximo dele. E aí sim, poder iniciar ali de alguma forma, ou um estágio, não sei como que a pessoa iria escolher, para poder se realmente aquilo ali corresponde às expectativas dela. Mas nunca entrar cru. Não entra cru de vez que você vai dançar. E se entrar cru de vez, saber dar um passo de cada vez, bem pequenininho, e colar em quem entende, né, Fred? Isso é importante também. Você buscar ali pessoas que já têm uma experiência, igual que tem novos seguidores chegando, bacana, sejam bem-vindos e aproveitem os conteúdos mesmo, porque é muita experiência e que compartilhadas isso aí agrega muito para quem não passou por isso. Então, na nossa época não tinha muito isso, né, Fred? De ficar ali buscando muita informação pela internet, a gente nem usava muito isso. Não tinha. Não tinha Facebook, não tinha Instagram. Não tinha cursos assim. Não tinha WhatsApp. Curso na época era presencial e muito escasso na nossa cidade, então nem se fala. Curso, acho que basicamente era a formação mesmo, ensino superior. Difícil até ter cursos paralelos. E essa é a importância, né, de você realmente consumir os conteúdos e estar perto de quem entende. Já vai te ajudar muito aí na trajetória para o seu crescimento. Isso aí, com certeza, vai fazer toda a diferença. Isso, então vamos encerrar nosso bate-papo de hoje, né? Eu espero ter ajudado aí pessoas que precisavam de informações sobre construção civil. Eu espero que a nossa história inspire aí, né? Você que está começando ou você que já está no ramo, já tem tempo, que você sinta-se motivado a continuar, porque o segredo do sucesso é não parar. Então você pode aí, continuar na sua trajetória com fé e garra. Os desafios você vai encontrar todos os dias, é muito normal, ainda mais no ramo da construção civil. Eu acredito que todos os ramos têm suas dificuldades, né? Na construção civil, eu acho que triplica aí as dificuldades, porque todo dia a gente tem um desafio diferente, né? Mas o importante é ter garra, fé e foco e força que a gente chega lá, né? Isso aí. A Valéria já falou tudo, a gente pode encerrar por aqui e até o próximo vídeo aí. Isso aí, obrigada aí pela seu compartilhar, né? Isso é muito importante, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas.